retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova, esse livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Você viu no bloco anterior que Jesus estava conversando com Simão Pedro e Jesus disse a ele que aquele que não fosse capaz de colocar o reino de Deus acima dos seus pais, acima dos seus irmãos, enfim, acima de tudo aqui na terra, né? Jesus disse que esse não poderia ser o seu discípulo. E Simão ficou com essa dúvida na mente, porque Simão fala o seguinte: mestre, como eu devo conciliar essas palavras tão duras com as suas observações anteriores relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? É uma pergunta coerente. Na mente de Simão, Jesus enaltece a amizade, na qual ele diz que devem estar vibrando os laços do espírito, os laços da alma. Mas aí, falando de pai, de mãe, de irmão, Jesus fala: escuta, isso daí é menos do que amar a Deus, tem que amar a Deus primeiro. Como que é assim, né? Estranho. Aí Simão faz essa pergunta e você vai acompanhar agora na tela a resposta que Jesus vai começar a dar. É uma resposta bem longa, explicando esta diferença. Vamos lá? Vamos acompanhar. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta aqueles que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. O reino do céu no coração. Tudo mais é acessório, tudo mais é secundário. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Você já pensou, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial. Mas também essa separação é aquela das posições estimáveis no mundo. A separação da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância, entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é o tabernáculo, que é a morada da vida eterna, o amor ao reino de Deus. Quão poucos sabem. Quão poucos saberão suportar a calúnia, a zombaria, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, fechando os ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia.
Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios, dos desejos do Pai. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam. Porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, dava por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. Vejam só que coisa interessante até aqui. Não terminamos o capítulo, ainda temos mais um trecho. Porém, aqui Jesus faz uma diferenciação muito grande que nós também temos dificuldade de fazer. Nós devemos nos reunir com os amigos, devemos tratá-los bem, devemos amar os nossos pais, nossos filhos, nossas famílias. Porém, acima de todas estas coisas está a vontade de Deus. Acima de tudo. E, como disse Jesus, é preciso aprender a se afastar daquilo que nos é tão caro, tão agradável, quando é necessário que nós trilhemos caminhos que representem essa vontade divina. Às vezes, Solange, pessoas se revoltam em suas famílias, em suas vidas pessoais, quando alguém muito querido volta para o outro lado da vida, quando se perde um ente amado, que não pôde se impedir que voltasse para o outro lado. Essa perda, para muitos, é encarada como uma maldade de Deus. Por que não matou outro? Por que não levou uma pessoa ruim, bandido que está na cadeia? Por que teve que tirar essa pessoa boa do nosso meio? É a vontade do universo. Existe um porquê. Mas quando nós não entendemos esta vontade, nós nos revoltamos e achamos que Deus errou. Quando de verdade, o que Jesus está dizendo é: aprender a renunciar faz parte do crescimento. Você que já criou o seu filho com todo o amor do mundo, você verá que ele vai deixar você para unir-se a uma outra pessoa. Que às vezes você não concorda, você não acha que é a melhor pessoa para ele ou para ela. E ainda assim, ele vai largar você e vai embora. E você vai entender isso, porque você também fez isso com seu pai e com a sua mãe. O dia que você se apaixonou por um outro. E o que é mais bonito? Que o pai e a mãe se revoltem contra a decisão do filho e o expulsem de casa? Ou que o pai e a mãe digam: tá bom, meu filho, se é esse que você deseja, você pode ser feliz e nós desejamos a sua felicidade. Você pode contar sempre conosco, nas horas felizes e nas horas difíceis. O que é mais bonito para um espírito? Quando você escuta isto, a mesquinhez de não aceitar a decisão ou o entendimento de que é preciso libertar? Nós mesmos, Solange, quando temos ambições, quando temos sonhos, nós procuramos, às vezes, mudar de cidade, deixar aqueles laços familiares e de amizades que nós fizemos em determinado lugar, porque surgiu uma oportunidade preciosa de a gente ficar 3 anos a 2.000 quilômetros de distância, para que depois a gente possa obter o recurso que nos vai dar tranquilidade financeira. Nós não fazemos isso. Nós renunciamos a todo o conforto, a vida já posta, já consolidada, e vamos na aventura. Então Jesus está dizendo: nada é mais importante em todas as aventuras que o homem vai fazer na vida do que entender a sua condição de filho de Deus e aquilo que de verdade deve ser colocado antes de todos os interesses pessoais. Aprender a renunciar. Esta é a lição que Jesus dá a Simão, explicando sobre isso. E nessas questões ele diz: Simão, quão pouco sabem partir por algum tempo, deixando o lar tranquilo,
Ou dos braços adorados. Pode ler aí, Solange. Ou os braços adorados de uma afeição por amor ao reino que é a morada da vida eterna. Vejam só, quão poucos. Às vezes é mesmo uma inclinação religiosa, uma inclinação de devotamento, uma inclinação de idealismo. Mas, não, hoje não. Ou então mesmo uma coisa bobinha, uma coisa simples. Pessoas que assumem compromissos com determinadas responsabilidades em instituições de vários tipos, né, da terra, religiosas ou não, como voluntários. E, não, hoje tá frio, não vou não. Hoje eu tô com dor de cabeça, não vou não. Hoje eu fiquei chateado com um problema que me aconteceu, não vou não. Tem pessoas esperando por você, problema delas, elas se viram. Ou seja, quão poucos sabem assumir essa responsabilidade e colocar Deus como prioridade. Como prioridade. Veja só, nós temos uma instituição espírita, fazemos parte dela. Quando eu digo temos, é porque fazemos parte dessa família. E é muito comum que os companheiros cheguem até nós e digam assim, olha, vai ter trabalho tal dia, mas é que eu tenho uma viagem, eu tenho um casamento, eu tenho um batizado, eu tenho uma festa que eu tenho que ir, eu não vou poder vir. Tá bom, tá bom. Olha, eu vou receber visita, então eu vou ficar uns 2, 3 dias sem vir a tarefa. Tá bom. Então, essas pessoas, elas dão satisfação, elas não vão ao trabalho e dão satisfação. Porém, eu nunca vi alguém falar assim, sabe, chegou visita em casa, mas eu falei para ela, você me espera 2 horas aí que eu tenho trabalho lá no centro, depois eu volto. Não. Ou então, olha, eu fui convidado para uma festa, mas caiu justamente no dia em que eu estava trabalhando na sala de passe. Falei, olha, infelizmente, nesse dia eu não posso, a não ser que você me permita chegar mais tarde, porque eu tenho um compromisso. O compromisso com Deus é sempre secundário, na maior parte das vezes. As pessoas colocam primeiro a prioridade do seu trabalho, o que é justo, a prioridade dos eventos familiares, o que é correto, a prioridade das festividades sociais, o que já é questionável, a prioridade das brincadeiras com os animaizinhos de estimação, os compromissos com o cachorro, com o gato, com o papagaio, etc, etc. E depois, se sobrar alguma coisa, aí, eu vou... Se der um tempinho. Se der um tempinho e não estiver chovendo, aí a gente aparece. Felizmente, na nossa instituição não é assim, a esse ponto. Mas eu sempre digo, um dia eu vou querer ficar surpreso com alguém que chegue para mim e fale, olha, eu tinha que ir numa festa, mas eu não fui porque eu tinha trabalho aqui. É a renúncia, é aquilo que para você de verdade tem valor, tem importância. A pessoa diz assim, mas é que eu sou médium, vai ter outros médiums lá. Você imagina que numa reunião mediúnica, por exemplo, num dos trabalhos de uma casa espírita, através de um médium, possam se comunicar e possam ouvir a comunicação de um só espírito que passe por ele, mais ou menos outros 20 ou 30 que vão aprender. Já pensou se justo naquele dia o parente desencarnado que ele amou tanto, que foi trazido para se manifestar por ele, por causa da sua afinidade vibratória com aquele médium, está lá esperando e o cara não vai no trabalho? Nossa, meu pai esteve aqui, foi visto, mas justo nesse dia eu não vim. Você não foi, porque devia ter alguma coisa assim muito mais importante do que sentir a presença do pai desencarnado. Mas como é que eu vou adivinhar? Pergunta você. E eu respondo, os que estão lá como espíritos também não podem ter sido seu pai, seu filho, seu amigo. Não basta que sejam filhos de Deus para que também mereçam a sua presença, com a disciplina de você ter assumido o compromisso? Como é difícil renunciar a estas tolices, não é? Então, é o que Jesus está explicando. Porém, agora... E ele fala, André, de saber renunciar a essas coisas da vida com alegria, em obediência à vontade de Deus. Ou seja, não é só renunciar por renunciar com a cara amarrada. Tive que deixar de fazer. É você fazer com alegria. Ou seja, deixei de sair com a minha família, ou deixei de fazer alguma atividade. Vou sair mais tarde. Por causa do trabalho, mas eu vou com alegria. E eu tenho prazer de servir a Deus. Em qualquer região, em qualquer situação. Sobretudo quando você assumiu isto com responsabilidade. E se não tiver ninguém para ficar no seu lugar, como vai ser?
Porque se tiver alguém, você talvez possa compensar isto, mas e se não tiver, não é mesmo? E aqui eu achei interessante porque ele coloca mesmo, essa frase está aqui no texto, não sei se dá para colocar para a gente, a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. É isso aí. Olha como isso é forte. Aí, continuando neste slide, diz aí, ó, não havia ainda anoitecido. Jesus, porém, dava por encerradas suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. Dando o testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque os revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos Jesus dizer antes da hora extrema, antes daquela hora dolorosa: tenho desejado ansiosamente comer com vocês esta Páscoa, antes da minha paixão. Eu tenho ansiedade de estar com vocês antes de eu estar sofrendo a paixão que vai me levar daqui, não é? Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos. Mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições, no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um de seus discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele, que transformou toda a Galileia numa fonte divina, que se levantou com desassombro, com coragem, contra as hipocrisias do farisaísmo do templo, que desapontou os cambistas no próprio templo de Jerusalém. Como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, ele passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda como se fosse o cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes sob o peso da cruz, vilipendiado, humilhado, sem articular uma queixa. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Ele faz aquilo que havia pregado. Ama seus amigos. Diz a eles: um de vocês vai me trair. E no dia em que fala isto, um pouco antes ele lavou os pés de todos os 12.
E quando Simão diz a ele, eu nunca te trairei, ele diz a Simão que ainda naquela noite Simão iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Vejam só, Jesus sabia tudo, sabia quem eram aqueles homens, a fragilidade deles, a arrogância ingênua. E ainda assim, Jesus lava os pés, come com eles a ceia da Páscoa e sabe que em breve tudo estará terminado. E passa com o seu coração generoso, olhando as pessoas que ele curou e que agora lhe cuspiam. E mais interessante é entender que a sua mãe o acompanhava em todos os caminhos da via dolorosa. E nada pôde fazer, nem ele a ela se entregou como um filho desesperado pedindo o consolo da mãe. Via a sua condição e seu exemplo como a chave que renovaria os seus amigos para sempre. E foi exatamente o que aconteceu. Não é, Solange? Muito bonito. Se a gente for ver, Jesus passou por tudo, por todos os tipos de humilhação, de sofrimento, de abandono. Não, ele foi um exemplo para a gente de ter enfrentado tudo isso. E acho que essa, como diz aqui, é a derradeira lição, é a última lição, a da renúncia completa e desse amor acima de tudo por de todos nós. De compreensão aos amigos, as falhas que eles têm e de saber que apesar deles, cada um será responsável pelos seus atos. E ele, o responsável por ajudar os homens a acordar. É assim que terminamos o nosso programa de hoje. Nós agradecemos. Alegria de viver. Agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e que você possa estar sempre conosco na leitura, acompanhando esse belo livro, Boa Nova. Boa Nova para você, hoje, sempre, durante essa semana e daqui para diante. Grande abraço. Nos vemos até lá, até Tchau. o próximo programa.